Pessoal, esse período de estiagem que atinge o Amazonas obrigou o município de Rio Preto da Eva a adotar uma medida de racionamento de água. Essa medida deve ser adotada por pelo menos 60 dias, segundo a prefeitura do município. A gente já havia falado isso aqui no Alô Cidade, mas a nossa equipe esteve em Rio Preto da Eva para acompanhar de perto como é que está a vida da população agora diante do racionamento de água. Vamos ver. O momento é de preocupação. Morador do bairro Monte Castelo, seu Henrique já está preparado com baldes e camburão, caso falte água em casa. Existe, a preocupação existe porque a gente está vendo aí, né? Está chegando. Se não parar, eu vi dizer que vai o mês de outubro todinho, ele mal começou, né? Aí a terra vai baixando, a água vai baixando, né? Que o rio vai levando o nível da água. Aí ninguém sabe, né? De repente esses poços secam. Até fazer outro a gente vai... Eu, pelo menos, não estou careca, estou com cabelo branco, mas vou ficar se for carregar água de lá do rio para cá. Em razão do uso excessivo por parte dos moradores, a Prefeitura de Rio Preto da Eva iniciou na terça-feira um racionamento de água. Medida drástica, mas adotada pelo bem coletivo. Nós vamos hoje falar sobre isso, né? Que até ontem tinha visto falar sobre isso. Mas mesmo aqui a gente gasta pouca água, porque é pouca gente, né? Tivemos uma reunião onde foi apresentado a grande demanda que estava tendo devido ao verão de água, a população consumindo mais e os poços produzindo menos. O nosso lençol freático está comprometido. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é responsável por abastecer cerca de 4.000 casas, impactando a vida de 17.000 famílias da área urbana. Normalmente, cada bomba igual a essa produz cerca de 50.000 litros de água por hora. Entretanto, por conta da situação, a produtividade caiu pela metade. Segundo o diretor do SAAI, fiscais passaram a fazer o monitoramento dos bairros. Os moradores que forem pegos ultrapassando o limite de consumo estarão passivos de multa. Nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que fazer esse contingenciamento aí, né? Por conta disso, né? Uma bomba dessa, nesse poço aqui, por exemplo, ela produz 50.000 litros de água por hora, né? E ultimamente ela está produzindo somente 30.000 litros, né? É um desabastecimento de quase 50%. Então, a gente tem que se precaver, né? No restaurante em que o Márcio trabalha, a situação não é diferente. Por lá, praticamente tudo precisa de água. E tipo, aqui nós precisamos muito da água porque, tanto quanto a parte da limpeza, né? A parte da cozinha, nossos maquinários precisam de água. Porque se não tiver água, como que a gente vai funcionar o restaurante? Fazer a comida, né? Com água potável. E se faltar, muita gente vai ficar desempregada e vai ter que fechar as portas, né? Entre as medidas está o desligamento de todas as bombas da cidade de 11 horas da noite às 5 da manhã pelos próximos 2 meses. De acordo com a Prefeitura, os recursos financeiros obtidos através do governo vão ser utilizados na compra de bombas-sapo, baldes e também no aluguel de carros-pipa. Tudo para evitar que a população sofra com uma possível falta de água. Nós vamos ter dificuldade, sim, de diminuir cada vez mais, cada dia, a quantidade de água para que possa as bombas fazer a sucção. Nós temos aí uma bomba de 20 CV aqui, é uma das maiores bombas que nós temos no poço, onde é tratado tudo com sistema de cloro. E esta bomba está puxando o mínimo. Então, com certeza, vai baixar muito mais ainda. E nós vamos ter que recorrer. Aqui na casa do seu Henrique, uma das alternativas para reservar água tem sido esse casco de geladeira, que agora tem sido bastante útil, né, seu Henrique? Tem, no momento tem. Estava suja, a gente limpou e estamos reservando água aí. Aqui tem cachorro, às vezes precisa lavar, né? Aí, podia faltar, e a gente colocou água aí para de lá de dentro para manter as necessidades lá da cozinha, né? E esse aqui para aguar umas plantinhas aí, com esse calor aí, senão a água morre, né?
Agora, outra alternativa da gestão municipal tem sido trabalhar a conscientização da população local. Com denúncias, também a fiscalização mais efetiva, né? Eu determinei aos fiscais que tivessem um olhar mais atento a isso, né? Quanto a esses desperdícios. Quero aqui agradecer à população que tem denunciado mesmo, né? Tem tido a consciência que tem que preservar nesse momento, né? E já foi até instalado alguns hidrômetros nesses casos, sim. Né? Estamos efetivando isso. Já foi cortada já, né? As bombas, elas já estão sendo desligadas em certo horário e ligadas após amanhã, né? Elas fecham meia-noite e são abertas às 6 horas da manhã. E olha, pessoal, como se não bastasse, a situação também fica complicada em Manacapuru. A gente sai de Rio Preto da Eva vivendo já um racionamento de água, uma medida adotada pela Prefeitura pelos próximos 60 dias. E em Manacapuru também situação complicada para o abastecimento de água na Princesinha dos Solimões. A partir de agora, a gente traz informações sobre isso ao vivo com o Erison Araújo, aqui na tela do Alô Cidade, que vem acompanhando essas medidas em relação ao abastecimento de água. Já havia falado a respeito aqui e agora traz detalhes a respeito da medida da Prefeitura. É isso mesmo, Erison? Oi, Amaral, muito bom dia a você, bom dia aos amigos que estão acompanhando a Velocidade. Isso mesmo, nós falamos há cerca de 2 semanas sobre essa possibilidade, né? Era só uma possibilidade de racionamento de água devido à vazante severa, extrema, que está tomando conta dos rios da região. E o rio Miriti, né, que é um rio que abastece de água o município, inclusive 35% da população dos bairros da cidade são abastecidos pelas subestações, né? As 2 subestações que tem aqui no Miriti, inclusive essa que está aqui atrás de mim, e uma outra que fica no bairro de São Francisco. Eu estou aqui na orla do Miriti, no bairro da Liberdade, e aí o nível do rio Miriti está muito baixo. Essa subestação está trabalhando com 40% apenas da sua capacidade, assim como também a subestação do São Francisco, e também os poços artesianos que usam aí, né, a água do lençol freático também estão, né, com a capacidade reduzida, porque não há chuva na região, há muitos dias que não chovem com intensidade aqui no município de Manacapuru, e também, né, com essa vazante extrema, finta que afeta também a qualidade e a quantidade de água e a vazão, né, desses poços artesianos que servem outros bairros aqui do município de Manacapuru. A medida inicial, né, foi chamar a atenção da população para que se economizasse água, para evitar esse racionamento, né, como a vazante continuou de uma forma intensa e também não houve essa diminuição no consumo de água por parte dos moradores. A solução do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos aqui do município de Manacapuru, SAAI, é a mesma que foi tomada em Rio Preto da Eva em relação à questão do racionamento. Ou seja, a partir de segunda-feira haverá racionamento de água aqui no município de Manacapuru. A Prefeitura não determinou um limite de até quando isso vai ocorrer. Vai monitorar também essa questão da subida dos rios, mas, né, o que já se sabe, a partir de segunda-feira, os bairros aqui do município passarão por essa questão do racionamento. Inclusive, nós temos a fala da Maísa Pinheiro, ela é diretora do SAAI aqui do município de Manacapuru. Ela explicou, né, a motivação desse racionamento. Vamos acompanhar. Já estamos aí com vários bairros bem prejudicados, bairros que já tinham problemas que agora complicaram mais ainda. Estamos com a União hoje parada, né, com o poço caindo vazão, com bomba queimada. Estamos com Manacá na mesma situação, com poço que perdeu vazão, queimas de bomba, Lago Azul, Terra Preta, Liberdade, né, Correnteza. Então, estamos assim com vários bairros sendo prejudicados hoje. Vamos economizar. Preciso da tua ajuda, tá? A partir de segunda-feira, nós vamos entrar em racionamento de água. Vamos entrar com horários de manobra, vamos estar divulgando, mas aí eu preciso da tua ajuda para que esse racionamento não seja tão prolongado. E ainda temos o problema das quedas de energia. Pois bem, a diretora informou ainda, Amaral, que a partir de segunda-feira, diariamente estará sendo publicado informes, né, do SAAI, avisando a cronologia e também os horários, né, que os bairros serão afetados, né, qual o horário que estará dando água nas torneiras dos moradores, para que esses moradores possam, de alguma maneira, armazenar a água para que, quando, né, esteja no período de racionamento, eles não fiquem totalmente sem água. Alguns bairros do município já estão afetados, inclusive com a questão
questão do abastecimento, porque ultimamente, nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, Manacapuru tem sofrido com bastante quedas do fornecimento de energia elétrica, Amaral. E aí, essa queda, esse vai e volta de energia, de acordo com a direção do SAI, queimou algumas bombas, né? A exemplo da bomba do bairro da União, que já está, que queimou, de acordo com a diretora, né, nesse processo de queda de energia elétrica. Inclusive, o órgão diz que está trabalhando para providenciar uma nova bomba. Enquanto isso, os moradores do bairro da União estão sofrendo com a falta de água. Carros-pipas, né, da Prefeitura de Manacapuru estão servindo água aos moradores, mas, né, a reclamação por lá é muito grande, porque a água que chega, de acordo com eles, não é suficiente para sequer concluir os afazeres domésticos. Uma situação muito complicada, que parece que vai complicar ainda mais a partir de segunda-feira, com essa notícia, com essa informação do racionamento de água aqui em Manacapuru. Eu estou aqui no Miriti, esse aqui é o rio Miriti, que banha a cidade, né, a parte de trás do município de Manacapuru. O nível do rio está muito baixo daquilo que a gente costuma ver para essa época do ano, e aí, de fato, né, é uma preocupação muito maior. Inclusive, a gente percebe que a lâmina d'água ainda tem uma extensão, né? Mas está muito raso, Amaral, muito raso. Inclusive, a gente consegue ver que pescadores passam pelo local, eles conseguem com remo tocar o fundo do rio. Então, só para a gente ter noção da dificuldade que Manacapuru vai enfrentar por conta dessa questão da seca extrema, está enfrentando já por conta da seca extrema que finda, influenciando diretamente nessa questão do fornecimento de água, uma vez que a água que serve 35% da população de Manacapuru é do rio Miriti, e também os poços artesianos estão aí prejudicados com a falta de chuva, mantendo os lençóis, né, freáticos com a capacidade abaixo do normal, diminuindo a vazão que chega nas residências, diminuindo também, portanto, a capacidade de água que é servida para a população de Manacapuru. A gente continua acompanhando e, claro, segunda-feira a gente vai, né, acompanhar de perto como vai funcionar esse racionamento, e outros detalhes a gente volta também a informar durante a programação da TV A Crítica, Amaral. Pois é, Edson, fiquei preocupado agora em relação a essa medida, porque o momento em que o SAI decide fazer um racionamento e não tem nem o desenho de como isso vai funcionar, tendo em vista que já tem bairro que está desabastecido por conta de uma bomba que queimou e ainda não foi trocada, o que é mais absurdo. Está vivendo um período quente. Não bastasse o período ser quente, o mais quente do ano, a gente tem o agravante de uma vazante histórica na região. Não tem água, o calor é intenso e as famílias estão sem o abastecimento de água. Se planeja fazer um racionamento de água potável em Manacapuru, um dos principais municípios aqui do estado, mas não se sabe ainda como vai ser esse racionamento. Olha, isso é preocupante. Deixa eu te perguntar, essa estação que faz a captação de água aí no Miriti, ela está comprometida? O que está acontecendo especificamente com a estação de captação do Miriti? O problema é na estação de captação ou nas estações de distribuição e elevação de água? Você sabe informar? Pois bem, essa aqui é a captação do bairro da Liberdade, né, que fica no rio Miriti, e também tem uma subestação de captação que fica no bairro de São Francisco, também no rio Miriti. As duas, né, subestações estão trabalhando, Amaral, com 40% da sua capacidade de vazão, ou seja, né, aquilo que se espera, né, para que se puxa do rio para ser servido para a população, apenas 40% está sendo puxado do rio por conta justamente dessa dificuldade, né, que está tendo por conta da seca do rio Miriti. E aí, né, não tem como aumentar essa capacidade, porque não dá vazão para que, né, a água chegue de uma melhor maneira para a população de Manacapuru. Inclusive, houve essa diminuição há cerca de 2 semanas, quando nós entramos na outra vez para falar, inclusive daqui desse ponto, para falar dessa questão da possibilidade de racionamento. Houve naquela ocasião a diminuição da vazão, né, do que está sendo servido, do que está sendo captado, na verdade, do rio Miriti para ser servido à população, e continua apenas 40% da capacidade, está atuando apenas com 40% da capacidade a subestação da Liberdade e a do São Francisco. Ambas ficam aqui no rio Miriti, e as duas são responsáveis, Amaral, por abastecer
35% da população de Manacapuru. A gente vai citar alguns bairros. A Liberdade, onde eu estou, é totalmente abastecida por essa subestação. Inclusive, é o maior bairro de Manacapuru, o bairro mais populoso, vai sofrer esse impacto direto com relação a essa questão do racionamento. Aí nós temos o bairro de São Francisco, o bairro de São José, os Mutirões, Figueirinha, Aparecida, todos esses bairros e também parte do centro da cidade, todos esses bairros são abastecidos, né, com essa subestação da Liberdade e do São Francisco. E aí gera um impacto direto em pelo menos 6 bairros diretamente esse racionamento de água que vai ocorrer aqui em Manacapuru a partir de segunda-feira. Além disso, os poços artesianos que servem os outros bairros, né, também estão com capacidade reduzida. E aí outros bairros também irão sofrer com o racionamento por conta dessa baixa vazão, dessa baixa capacidade de captação de água também dos poços artesianos que servem outros bairros. Ou seja, 100% da sede de Manacapuru passa a sofrer com racionamento a partir de segunda-feira, um problema que a zona rural já vem enfrentando desde o início da vazante, o problema para ter água para o consumo, água potável. Agora é a vez da cidade sofrer esses impactos diretos, né, por conta dessa questão da falta de água. Eu tô extremamente preocupado, eu faço ideia a você que é cidadão de Manacapuru. Porque nós estamos falando, diante dos números que você traz, da avaliação que você faz das medidas do SAAI e da Prefeitura de Manacapuru, que mais de 30 mil pessoas vão ser diretamente impactadas pelo desabastecimento. E a gente vem falando disso há semanas. E nenhuma medida de contingência foi adotada, a não ser o próprio racionamento. É isso que não consigo estabelecer lógica na minha cabeça, que você percebe que nos próximos dias vai ter uma situação severa que compromete a captação de água para uma cidade como Manacapuru e não toma nenhuma medida de contingência, a não ser o desabastecimento. Porque racionamento de água, meus amigos, é desabastecimento. É absurdo. A gente não está falando só dos moradores que não vão ter água na torneira, né, Erison? A gente está falando da atividade econômica prejudicada, das aulas, do hospital. É muita coisa envolvendo o abastecimento de água em Manacapuru, que a partir de segunda-feira vai ser racionado e sequer a gente sabe por quanto tempo a população vai ter água todos os dias. Não é isso, Erison? A gente não tem, infelizmente, essa informação. O impacto é direto em toda a sociedade manacapuruense. As feiras, principalmente, né, que precisam dessa água. E é a água que é servida pelo SAAI a essas feiras para tratar ali, né, a alimentação, para que seja também, tenha um funcionamento dentro da normalidade, será afetado de forma diretamente. Também as outras atividades econômicas aqui do município terão a sua atividade afetada com esse racionamento de água, aquém também da população, que já sofre bastante com essa questão, né, de água. E aí vai ficar sofrendo ainda mais com esse problema a partir desse racionamento da segunda-feira. De fato, é algo que chama atenção, né, porque não houve aí um esclarecimento maior por parte do SAAI em relação a como vai funcionar esse racionamento. Ou seja, segunda-feira vai todo mundo acordar sem saber se vai ter água na torneira. No mínimo era para já ontem ou hoje, né, quando foi publicado esse anúncio do racionamento, ter um cronograma de como irá funcionar, em quais bairros serão afetados de forma primeira, qual horário vai faltar água nos bairros, para que a população se programe, né, Amaral? Se é que dá para se programar mediante a essa situação de caos que a gente está vivendo, né, em Manacapuru e também nos municípios da região por conta dessa questão da vazante severa. Mas, assim, né, uma possibilidade da população não ser pega de surpresa. Dizer que vai racionar a partir de segunda-feira, mas não explicar de que forma vai ser esse racionamento e nem até quando vai ser esse racionamento, é o que de fato deixa a população bastante preocupada e com essa incerteza muito grande do que virá aí no futuro, né, Amaral? Obrigado, Erison Araújo, ao vivo, direto de Manacapuru, no compromisso da TV A Crítica de seguir nessa cobertura, cobrando às autoridades o mínimo de capacidade de gestão para fazer frente a esses momentos de calamidade que a população vem passando. Obrigado, Erison. Ao vivo de Manacapuru, a você, manacapuruense, na Princesinha dos Solimões, acompanhando a gente pela tela da TV A Crítica. Muito grato pela companhia e pela audiência. Vamos voltar a falar sobre a estiagem em Rio Preto da Eva. A atividade produtiva no município vem sendo prejudicada, pessoal. E aí, Rio Preto da Eva, que é um dos municípios que mais produz, por exemplo, o tambaqui de cativeiro, que chega às feiras da capital, aos restaurantes, que produz
Grama, que produz cítricos, está diretamente impactado por esse período de estiagem. Nossa equipe esteve lá para mostrar quem são os personagens que têm que conviver com a falta de água nesse período tão complicado. Reportagem na tela. Há quase 40 anos, José Nilson trabalha como agricultor no município de Rio Preto da Eva. Ele tem um plantio variado, pés de laranja, açaí e pupunha. Até o mês de agosto conseguiu produzir bem, mas nas últimas semanas precisou de papel e caneta para contabilizar o prejuízo que já enfrenta por conta da estiagem. O verão ele bateu muito forte, inclusive está aqui. Vocês estão vendo, essas plantas estão precisando de água para poder florar e para poder segurar o fruto. Porque se não chover, não adianta florar que não vai segurar. A gente vai perder a safra. Um sistema de irrigação já ajudaria, porém ele afirma que o custo não é tão barato e nem todos os produtores estão preparados para esse investimento agora. Por isso, o agricultor aguarda ansioso o período de chuvas. Caso contrário, vai ter que recomeçar. Tudo de novo, tudo do começo. Tudo teria que arrancar e começar de novo um novo plantio, que seria uma despesa muito grande, uma despesa muito alta. Essa aqui é uma produção de pupunha, são cerca de 800 pés. E com a falta de chuva, nem todas as árvores estão conseguindo lidar com a estiagem. Algumas até tentam produzir frutos, mas param no meio do caminho. A partir de agora, é necessário tomar uma decisão urgente. Continuar adubando e acreditando em dias melhores, ou se isso não acontecer, a produção poderá ser totalmente perdida. A grande maioria das propriedades, as nascentes secaram. Nessa aqui em especial, ele praticamente não tem água. A pouca água que tem vai para o consumo domiciliar e ele está mantendo os animais. Nós estamos vendo o desabastecimento hoje nos mercados, supermercados, nas feiras em Manaus, onde Rio Preto é o segundo maior produtor de peixe em cativeiro do país. Nós estamos vivendo isso na produção de hortifrutigranjeiro, onde não temos condições de fazer irrigação. Adelson também vive dias difíceis. Além da dificuldade para levar água ao gado, carrapatos têm causado o adoecimento dos animais. Recentemente, ele perdeu 2 bois. Talvez se tivesse uma pastagem boa, uma ração boa para suplementar eles na época, né? E talvez eles não teriam morrido. Apesar da situação, ele segue confiante. Afinal, a atividade rural é o principal sustento da família. Missão de uma vida inteira. Aguardar o tempo, né? Falta esperar um futuro melhor, né? A opção é que todo mundo deseja e vai dar certo também, né? Não pode desanimar. Desanimar é o fim da picada. O aumento das queimadas também pode ter contribuído para a gravidade do cenário atual. O problema é que com esse verão, quando você menos espera, uma área que você derrubou já está queimando, seja pelo efeito do sol, de um vidro, às vezes de uma bagana de cigarro, e às vezes invade áreas produtivas, queimando pomares, gerando prejuízo, destruindo às vezes anos de vida, anos de trabalho de um produtor por conta desse clima que estamos vivendo nesse momento. Milton atua na produção de grama. O terreno dele tem pelo menos 12 hectares. Parte do espaço está sem receber água há alguns dias, o que já afeta a qualidade da grama. Embora haja demanda, o grameiro não tem conseguido atender os clientes. Algumas horas de chuva já seria o suficiente para deixar o solo estável por alguns dias. Aqui a gente gerava em média de 80 empregos direto, com o pessoal plantando grama, arrancando grama, transportando tudinho. E hoje nós estamos praticamente zero em questão de produção. O terreno do Milton tem 6 tanques para a criação de peixes. São cerca de 15 mil tambaquis e 4 mil matrinchãs no total. Esse aqui é o que está com a pior situação. Antes a água encobria toda a área ao redor, mas à medida que ela evapora, a terra fica seca e assim fica mais difícil para a sobrevivência dos peixes. Nesse pedaço de água aqui na frente, não é possível a gente ver, mas existem sim alguns peixes e que agora estão à beira da morte.
Aí já não tem mais o que fazer não, já tá tudo perdido, né? O Amazonas vive um dos momentos mais difíceis de toda a história. Só em Rio Preto da Eva, aproximadamente 15 mil pessoas vivem exclusivamente do setor primário. Quem não tem outra fonte de renda, tenta sobreviver da maneira que dá. Segundo o prefeito da cidade, a ajuda do governo federal e estadual se torna essencial para reparar as perdas. Toda a nossa produção está sendo afetada com esta seca, com a falta de chuva e, acima de tudo, com o apoio para a irrigação. Nós estamos montando aqui uma estratégia com a CEPRO, com o governo do estado, para que nós possamos ter no município um apoio para a irrigação, trazendo carros-pipa, buscando fazer poços artesianos com mais profundidade e termos água para poder a população ter esse momento de sobrevivência aqui. Conhecido por ser um dos principais exportadores de hortifruti do estado, Rio Preto da Eva agora precisa se adaptar à realidade, na esperança de retornar à potência turística e econômica. Uma chuva sequer resolve por você molhar 10 dias com caminhão-pipa, entendeu? Então, se vir uma chuva, já ameniza a situação. Não resolve 100%, mas já ameniza. E é o que vocês estão aguardando agora? É o que nós estamos esperando, né? Se Deus quiser. Bote preocupação, tá, pessoal? Rio Preto da Eva, assim como Iranduba, toda essa região produtora, onde a agricultura familiar comanda a produção, está sofrendo muito. Isso significa produtos mais caros. É isso mesmo, produtos mais caros. Quando eu falo produto, eu falo de alimento, prioritariamente de alimento. Alimentos mais caros nas nossas feiras, porque está difícil para o produtor manter. A gente viu uma plantação agora há pouco aqui na reportagem do Luiz Henrique Almeida, uma plantação de pupunha em Rio Preto da Eva, um dos municípios que mais produzem pupunha nessa região. O fogo chegando a uma plantação dessa dizima tudo, acaba com tudo. É só para a gente entender os impactos das queimadas em toda essa região. Mas a falta, a ausência de chuva, a falta de políticas de fomento para acesso à tecnologia, como a irrigação, por exemplo, que poderia, nesse momento, ajudar o produtor a não perder a safra de cítricos, laranja, tangerina, limão, tendo irrigação, mas não tem nem água, né? Como é que a gente vai falar em irrigação? Uma situação muito complicada e vai muito além, porque outros municípios estão em situação parecida, se não pior. Aí o pecuarista, o pequeno pecuarista, lá de Rio Preto da Eva, está perdendo o rebanho dele, já perdeu dois animais, porque os animais estão morrendo de fome e estão morrendo de sede. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.